Terceiro domingo do tempo da Páscoa. A liturgia neste domingo nos convida a acompanhar o crescimento da Igreja através dos Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo 5, versículos 27 a 32, 40 e 41. Durante essa semana, várias vezes nós vimos como os apóstolos foram perseguidos, sofreram, foram presos por anunciar o Evangelho. Esta cena volta hoje no domingo, para que nós, como comunidade de fé, possamos experimentar também as contrariedades que vão acontecer no nosso caminho quando nós quisermos anunciar que o Senhor está vivo em um mundo marcado pela morte e pela violência. Os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina. E Pedro então respondeu: é preciso antes obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão de seus pecados, e disso nós somos testemunhas. Nós e o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Então se trata, uma vez mais, estamos obedecendo ao Senhor, aquilo que o Senhor nos revelou através de seu Filho Jesus, morrendo por nós na cruz? Essa é a grande pergunta para nós refletirmos neste domingo, em todo esse tempo de Páscoa. Quando nós celebramos a vitória sobre a morte de Jesus, nós estamos celebrando a sua vida, o modo como ele viveu, uma vida entregue, uma vida crucificada para o mundo, para que só tenha lugar, só tenha espaço para aquilo que o Senhor, Deus nosso Pai, quer nos revelar. O Evangelho de hoje é o capítulo 21 de São João. É uma cena muito bonita, onde o Senhor aparece de novo aos seus discípulos à beira do mar de Tiberíades. E o fato de encontrar ali os discípulos voltando à sua vida normal é muito significativo. Primeiro porque mostra que o lugar onde vamos encontrar o Senhor vivo é no nosso cotidiano, nas nossas atividades onde nós nos dedicamos dia após dia a levar adiante a nossa missão. Simão convida os seus colegas a pescar. Ele diz: eu vou pescar, e eles disseram: também nós vamos contigo. É muito bonita essa cena porque mostra que os discípulos, após a ressurreição, voltaram e continuam unidos, e um ajudando o outro. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. E ao amanhecer, Jesus estava de pé na margem, os discípulos não sabiam que era ele, e Jesus então pergunta: vocês têm alguma coisa para comermos? Eles respondem: não. Então Jesus diz: lançai a rede à direita da barca, e vós achareis. O interessante é que, mesmo não sabendo quem era Jesus, eles acolhem aquela indicação de uma pessoa desconhecida, eles que eram pescadores natos. Isso mostra também a atitude de abertura após a ressurreição, a
na comunidade de fé essa abertura para a novidade. E, lançando a rede, não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. E é com essa pesca milagrosa, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, é o Senhor. Simão Pedro, então, vai ao encontro de Jesus. E os outros discípulos chegam com a barca lotada de peixes. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, peixe em cima e pão. E Jesus, que já havia preparado ali a refeição, mas pede a eles: trazei alguns dos peixes que vós apanhastes. E então chegam com a rede cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Essa diversidade aqui das espécies de peixes mostra o significado da missão evangelizadora da igreja. Muitos tipos de peixes diferentes e a rede não se rompeu. Que imagem bonita da nossa igreja. Jesus lhes disse: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele. Sabiam que era o Senhor. O fato que Jesus se revela com uma outra aparência é também significativo e mostra como o Senhor vem de formas novas na nossa vida. Se revela em pessoas que nós talvez nunca esperávamos que ele fosse se manifestar. E a cena final, que é a cena mais bonita, e que eu leio de forma bastante emocionada, porque foi o texto que eu escolhi como o meu lema sacerdotal. São as 3 vezes que Jesus pergunta a Pedro: Simão, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Este é o meu lema sacerdotal. Então hoje agradeço mais uma vez a Deus pelo meu sacerdócio, por Ele ter me chamado a também apacentar o rebanho. Eu que também tantas vezes na minha vida o neguei como Pedro negou. Essa tríplice pergunta é uma recuperação de Pedro. Pedro que por 3 vezes negava, por 3 vezes agora afirma que ama o Senhor. E cada vez mais, até que a terceira resposta: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Então, vamos pedir ao Senhor, rezando, contemplando esta cena longamente, uma cena muito bonita, que o Senhor também faça aumentar em nós o amor por Ele, o amor pela sua proposta de vida, pelo seu modo de vida e por aqueles que tanto precisam também receberem esse amor. O Evangelho termina: em verdade, eu te digo, quando era jovem, te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderá as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. O Evangelho termina com essa renovação do chamado a Pedro. Segue-me, Pedro. Não importa o que aconteceu, você tem por mim um grande amor e eu tenho por você um grande amor. Quero você, que você seja meu seguidor. Peçamos ao Senhor que Ele nos abençoe e que Ele nos acolha debaixo da sua bandeira, como pedia Santo Inácio. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, mostre sobre nós a sua face, derrame sobre nós a sua paz. E neste domingo, 1º de maio, Dia do Trabalhador, rezemos por todos aqueles e aquelas que precisam tanto dessa proteção divina,
por aqueles que se encontram desempregados, passando dificuldades, que o Senhor os ajude e venha, através de gestos de solidariedade, de novas políticas públicas, vir ao encontro das suas necessidades. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.